Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Amém. Podemos tomar os nossos assentos, por gentileza. Deus continue sendo glorificado, exaltado esta noite por esta honrosa e privilegiada oportunidade que Ele concede-nos de estarmos aqui, neste local de culto consagrado ao nome dEle, para aprendermos a Tua santa, bendita e inerrante palavra. Eu quero convidá-los a abrir o exemplar da Bíblia Sagrada no livro do Apocalipse, capítulo 1. Livro do Apocalipse, capítulo 1. Versículo 1. Não é um livro difícil de encontrar, pois trata-se do último livro do cânon. Livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Agradeço a Deus pela oportunidade a mim concedida, a confiança, a confiabilidade do nosso querido pastor Vanderlei Loureiro, e a alegria de ver os irmãos aqui presentes para ouvirmos a palavra de Deus e aprendermos um pouco mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Os que localizaram poderiam dizer amém. Apocalipse capítulo 1. Estaremos efetuando a leitura até o versículo 9. Hoje eu só estarei dando uma introdução aos irmãos, abrindo a porta para que possamos entrar dentro desta casa chamada Apocalipse e muito provavelmente a partir da próxima terça adentraremos dentro dos assuntos das igrejas da Ásia propriamente dizendo. Está escrito assim, os irmãos acompanhem: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. E eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino
e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E os irmãos presentes digam amém. Pai, em o nome de Jesus, estaremos fazendo exposição da Tua palavra. Traga ao nosso coração a edificação, a exortação e a consolação por meio da exposição da mesma. É o que eu quero lhe pedir no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós estamos aqui com a filmagem, mas não é transmissão ao vivo. Está sendo gravado para posteriormente estar sendo posto no canal de nossa igreja, para que outras vidas também, vidas de longe, de perto, possam ser edificadas por meio da palavra de Deus. Meus irmãos, conforme disse, eu preciso muito da sua atenção. Eu tenho aqui alguns minutos, para que possamos entender um pouco deste livro chamado Apocalipse. Hoje iniciaremos uma série de exposições, conforme já ressaltei, doutrinárias, tendo como base o livro do Apocalipse, propriamente dizendo a respeito das 7 cartas enviadas às igrejas da Ásia Menor. Mas antes de falar sobre cada uma dessas igrejas, que trazem mensagens reais, com problemas reais e também com soluções reais apresentadas por Jesus, eu quero considerar algumas coisas com os amados irmãos, para que os irmãos possam se contextualizar no que diz respeito a esta literatura neotestamentária do Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele é organizado, bem como também o Novo Testamento. O Primeiro Testamento, chamado por nós de Antigo Testamento, ele é organizado pelos judeus como lei, escritos e profetas. De uma maneira didática, nós organizamos o Antigo Testamento como Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos ou profetas. Então, o Antigo Testamento, didaticamente, é lei, história, poesia e profecia. O Novo Testamento, o Segundo Testamento, também é organizado. Didaticamente, organizamos o Novo Testamento como sendo biografia, história, doutrina e profecia. Biografia, fazendo alusão aos 4 escritos do Evangelho de Jesus, a saber, Mateus, Marcos, Lucas e João. História, fazendo alusão ao livro de Atos dos Apóstolos. Cartas ou doutrinas, fazendo alusão às cartas, tanto as cartas de Paulo como as demais cartas de Pedro, de Tiago, de Hebreus, de Judas e também as cartas universais do apóstolo João. E profecia, que é exatamente o livro do Apocalipse. Pois bem, tendo esta organização básica e didática, é uma organização básica, bem básica mesmo, vale aqui ressaltar aos amados irmãos que a literatura chamada aqui de Apocalipse, ela é de gênero profético. Se os irmãos observarem o capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: revelação de
Jesus Cristo. O próprio texto já está definindo a expressão Apocalipse. Não é meu propósito aqui teologizar demais a exposição doutrinária, mas eu preciso ser bastante compreensivo ou compreendido pelos irmãos dentro desta introdução, porque o próprio texto já está definindo basicamente a expressão Apocalipse, que é um termo grego que quer dizer revelação. Aí existem outras vertentes, outras variantes dentro dessa expressão grega que eu não quero aqui entrar para ganharmos tempo, mas basicamente Apocalipse significa revelação. Aí vem a pergunta: revelação de quem? O próprio texto responde: revelação de Jesus Cristo. Para quem? O próprio texto responde: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. De quem? Jesus Cristo. Para quem? Seus servos. Para quê? Mostrar as coisas que devem acontecer. Observe que o texto não está dizendo as coisas que provavelmente vão acontecer, mas o texto está dizendo as coisas que devem acontecer. O texto está mostrando que Deus, Ele tem a rédea da história em suas mãos. Então tudo que está registrado no livro do Apocalipse em termos proféticos devem acontecer, estão predeterminados para acontecer. Nestes primeiros momentos, julgo ser interessante falar com os irmãos que estão aí anotando, ou posteriormente terão oportunidade de reverem essa exposição. O livro do Apocalipse, ele possui alguns métodos de interpretação. Existem inúmeros métodos, mas destacamos 4 métodos interpretativos, que é o método preterista, o método historicista, o método idealista e o método futurista. O método preterista é um método que foi muito usado nos primórdios da igreja, porque os irmãos do princípio, eles viam todas aquelas figuras, aquelas imagens do Apocalipse, e colocavam aquelas figuras e aquelas imagens, boa parte delas, associadas a tudo aquilo que eles estavam vivendo. Como, por exemplo, os cristãos primitivos, eles tinham a esperança que seriam libertados dos seus sofrimentos sob o domínio dos romanos. Do ponto de vista preterista, Roma imperial era a besta do Apocalipse 13, e a classe sacerdotal asiática que incentivava o culto a Roma era o falso profeta. Então, esta imagem preterista era uma imagem que os cristãos primitivos, eles tinham a respeito daquilo que estava registrado no Apocalipse, principalmente no que diz respeito à besta do Apocalipse 13, a besta que sobe do mar. Eles acreditavam que apontava para o Império Romano, e a besta que sobe da terra, eles acreditavam que apontava para uma classe sacerdotal asiática que incentivava o culto imperial. Já o método histórico, interpretativo, mostra que o Apocalipse revela toda a história da igreja, desde o seu começo até os nossos derradeiros dias. O método idealista já interpreta o Apocalipse de forma mística, de forma simbólica demais, de forma alegórica, mostrando assim a luta entre o bem e o mal, e o bem triunfando, vencendo o mal. O quarto e último método interpretativo é o método futurista. Este método é usado por todos nós aqui. Nós pentecostais normalmente usamos este método aqui. Nós acreditamos que
As profecias, o que está aqui no livro do Apocalipse são eventos que apontam para o futuro, fazendo ressalva apenas de algumas porções do capítulo 1º, do capítulo 2º e do capítulo 3º, que são porções com um teor mais histórico e com algumas porções proféticas. Então, estes são os métodos interpretativos. Estou aqui introduzindo o assunto com os irmãos. Quando este livro foi escrito? Não é possível datar com precisão quando esta literatura do Novo Testamento foi escrito. Normalmente, uma visão mais predominante coloca este escrito entre o ano 80 e o ano 95. Entre o ano 80 e o ano 95. Cristãos do 2º século até o 3º, 4º século da nossa era, como Irineu e Eusébio, que viveram muito próximo do período apostólico, 200, 300 anos posteriormente, eles colocam o Apocalipse como uma literatura que foi escrita durante o império, durante o governo de Domiciano. E este testemunho é aceito também por Clemente, Orígenes e Jerônimo, que foi aquele que traduziu o Novo Testamento, bem como o Antigo, para o latim, lá em torno do 3º, 4º século. Vale ressaltar aos irmãos aqui também, uma vez que estamos dizendo que esta literatura foi escrita por volta do ano 80 a 95 aproximadamente, qual era o contexto político da época? Tudo isso é interessante, irmãos. Tudo isso é muito interessante nos contextualizarmos para compreendermos aquilo que está escrito neste maravilhoso livro. Qual era o contexto político da época? O contexto político da época não era o contexto político brasileiro, não era o contexto político americano, não era o contexto político asiático, tratando-se da China comunista. O contexto político da época era a férrea Roma. Quem estava no poder era o Império Romano, o Império de Ferro, o Império dos Césares, o Império dos Imperadores. Então, Roma estava no poder. Para chegarmos nos dias em que o Apocalipse foi escrito, vale ressaltar aos amados irmãos que houve uma sucessão de imperadores que se levantavam e tombavam, e sucessivamente foram surgindo imperadores que foram formando este contexto em que o Apocalipse foi escrito. Por exemplo, por volta do ano 54 depois de Cristo, subiu ao trono do Império Romano um jovem. Este jovem era um jovem muito maldoso, ele era um déspota, ele era um insano, ele era um louco. Estou falando de Nero. Nero, ele sobe ao trono do Império Romano aos 17 anos de idade. Nero, ele mandou matar a própria mãe e outros parentes dele, parentes próximos. 10 anos depois, por volta do ano 64, esta história, Roma ela é incendiada. Historiadores divergem entre eles de como este incêndio poderia ter ocorrido. Um certo historiador chamado Dion Cassius, bem próximo ali, ele disse que quem colocou fogo em Roma foi o próprio imperador Nero. Colocou fogo em Roma na tentativa de reconstruir Roma e aumentar a sua popularidade. Este historiador diz que Nero ele colocou
fogo em Roma, subiu na torre de Mecenas, vestido de ator, tocando a sua lira e vendo a capital do Império Romano sendo destruída com as chamas que estava ali tomando conta da capital do Império, que era Roma. Aí Roma era composto por aproximadamente 14 bairros. Desses 14 bairros, 10 bairros foram incendiados pelo incêndio. 4 destes bairros eram habitados por judeus e cristãos. Nero vê aí um álibi para jogar a culpa em judeus e cristãos, dizendo que estes haviam incendiado Roma. A partir do ano 64 se inicia uma perseguição avassaladora. Nero caça os crentes como animais que têm em sua cadeia alimentar outros animais, e estes caçam aqueles. Nero começa a caçar crentes, começam a prender crentes, começam a incendiar crentes, colocando estes crentes em estacas. A história diz que faltou estacas, faltou árvores para se fazer cruzes para incendiar os crentes durante esse período. Os crentes eram colocados em estacas para iluminar as ruas de Roma, eles eram revestidos de pinche e incendiados vivos. Nesse tempo, o apóstolo Paulo é capturado e preso, no ano 64. Neste tempo, o apóstolo Pedro também é aprisionado. Por volta do ano 67, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, segundo a tradição cristã, são martirizados em Roma. Paulo decapitado e Pedro crucificado de cabeça para baixo. Por volta do ano 68, Nero está em guerra ideológica, política com o Senado romano. Ele é deposto no ano 68. Nero, com medo de ser preso pela guarda pretoriana, ele comete suicídio. E o outro imperador sucede Nero, chamado Galba. Galba cai por volta do ano 69, depois de aproximadamente quase um ano de governo. Otão sucede Galba. Ele fica entre janeiro de 69 a abril de 69, e após Otão, Vitélio sucede Otão, de abril de 69 a dezembro de 69. Por volta do ano 69, chegando quase no ano 70, surge um outro imperador chamado Vespasiano. Vespasiano, ele foi responsável pela construção do famoso anfiteatro, conhecido por nós como Coliseu. A princípio, este anfiteatro, que cabia aproximadamente 50.000 pessoas, era chamado de Anfiteatro Flaviano. Somente posteriormente foi chamado de Coliseu, Coliseu de Roma. Este Vespasiano, ele inicia a construção do Coliseu para ganhar popularidade. No ano 70, exatamente no ano 70, enquanto o Coliseu está sendo erguido em Roma, há uma insurreição lá em Israel, promovida por zelotes, que era uma espécie de grupo político que havia em Israel, ali na região de Cesareia Marítima. E o que acontece? O general Tito, ele vai invadir Jerusalém no ano 70, e exatamente no ano 70 que se cumpre a profecia vaticinada por Jesus, em Mateus capítulo 24, quando ele disse que não ficaria pedra sobre pedra do templo em Jerusalém. Tito invade Jerusalém. Primeiro ele cerca Jerusalém, ele corta as oliveiras do Monte das Oliveiras para a fabricação de cruzes. Ele invade Jerusalém, ele mata judeus e cristãos. Judeus são crucificados aos montes, cristãos também são mortos. Tito, ele destrói o templo, coloca para baixo o templo reconstruído por Herodes,
e ali ocorre a maior diáspora dos judeus de toda a história do povo judeu. E o que vai acontecer? Os judeus, eles são dispersos por todo o Império Romano. Aí só no dia 14 de maio de 1948, que os judeus vão voltar novamente para a sua terra, passando aí quase 2000 anos. Então, exatamente no ano 70, o anfiteatro chamado Coliseu, a priori chamado Anfiteatro Flaviano, está sendo erguido lá na capital do Império, que é Roma, e em Israel está ocorrendo uma invasão, uma perseguição promovida pelo general Tito, e fazendo com que judeus e cristãos sejam dispersos por todo o vasto Império Romano. Passa-se o governo de Vespasiano. Quem assume o Império Romano é exatamente Tito, que era filho de Vespasiano por volta do ano 79. Quando Tito ele assume o Império Romano como imperador, ele vai concluir o anfiteatro, que está de pé até hoje, lá em Roma. Os irmãos sabem disso, quase 2000 anos, e aquela estrutura está de pé até hoje. Ele vai concluir aquele anfiteatro, vai dar uma festa de quase 117 dias. A história diz que mais de 5.000 animais foram oferecidos a pseudos-deuses do panteão romano. Houve orgias, festas durante mais de 100 dias, em comemoração à inauguração do Coliseu Romano. Cristãos foram mortos dentro do Coliseu Romano. Tito morre, e quem vai suceder a ele é o seu irmão, chamado Domiciano. Domiciano, ele assume o Império Romano por volta do ano 81 depois de Cristo. Nenhum dos apóstolos estavam vivos, com exceção de João. Domiciano é chamado de o segundo Nero. Ele era um homem desalmado. Ele era um homem déspota. Ele era um louco também, um insano, tanto quanto foi Nero. Quando Domiciano ele assume o império por volta do ano 81, não demora muito para ele auto se divinizar. Ele vai se propagar. Ele vai auto se anunciar como uma divindade, assim como eram as divindades romanas e outras divindades de outras religiões. Ele vai auto se aclamar Deus. Ele vai se comparar a Júpiter, a Mercúrio, a Baco e ao próprio Yahvé dos judeus. Isto fez com que surgisse uma outra perseguição ferrenha, quase que avassaladora contra os cristãos. Porque de um lado tínhamos Domiciano dizendo que era Senhor e Deus, e do outro lado tínhamos cristãos que pregavam que o único Kyrios era Jesus, que o único Senhor era Jesus. Chega no conhecimento de Domiciano que há uma última voz do colégio apostólico que ainda falava naqueles dias. O nome dele era João. Ele residia na famosa cidade de Éfeso. Ele era pastor de Éfeso, ele era presbítero, ele era ancião, ele era bispo, ele era apóstolo, ele era pastor, ele era profeta. Ele estava ali discipulando, pregando, transmitindo todos os ensinamentos que ele recebeu durante 3 anos de ministério público do Senhor Jesus, e ele estava instruindo outros cristãos, ele estava ensinando outros cristãos. A última voz do colegiado apostólico ainda falava, e o nome dele era João, chamado de João o Divino, que era um termo que era aplicado a ele, chamado de João o Teólogo. Chega ao conhecimento da guarda pretoriana, eles vão à captura de João, aprisionam João. O que vai acontecer? Eles irão mandar João exatamente para
a chamada ilha de Patmos. E foi exatamente nesse contexto árido, rochoso, isolado, com outros prisioneiros, com outras pessoas que, em certo sentido, se opunham ao Império Romano. É exatamente nesse contexto que o apóstolo João ele vai escrever o livro do Apocalipse. Existem algumas divergências teológicas de quem de fato escreveu o Apocalipse. Eu não vou entrar aqui dentro desta questão de crítica textual, ou teológica, ou até mesmo histórica, mas vamos ficar dentro daquilo que a tradição, de forma mais predominante, diz que João apóstolo é o escritor do Apocalipse. Se nós formos traçar aqui uma biografia, meu tempo já está estourando, passa muito rápido. Se formos aqui traçarmos uma biografia deste escritor que recebeu esta tão maravilhosa e privilegiada oportunidade de escrever o Apocalipse, nós vamos observar que o próprio Deus ele foi preparando João até que João chegasse a um nível de intimidade, até que João enxergasse o céu pelo lado de dentro. Algumas coisas interessantes a respeito da vida de João. Você que está anotando, anote. Você que não tem oportunidade de anotar, você o terá posteriormente assistindo essa exposição. O nome João significa Deus ele é gracioso. E de fato Deus ele foi gracioso para com este personagem, para com este discípulo. Sua família, o seu pai era Zebedeu, conforme Mateus capítulo 4, versículo 21. Sua mãe era Salomé, conforme Mateus capítulo 27, versículo 56, e Marcos capítulo 16, versículo 1. Sua profissão, ele era pescador. Muito provavelmente ele herdou isso do pai, porque era normal o filho, dentro do contexto judaico, herdar a profissão do pai. Isso é conforme Mateus capítulo 4, versículo 21 e 22. João passa a seguir a Jesus, e o seu primeiro contato foi através de uma anunciação de João Batista, conforme o Evangelho segundo escreveu o próprio João, capítulo 1, versículo 29 ao 39, quando João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aí o texto vai dizer que André e o outro discípulo, que é uma referência ao próprio João, passa a seguir a Jesus. Foi o primeiro contato dele com a pessoa do Mestre, nosso Senhor Jesus. Jesus chama João para ser seu discípulo, conforme Mateus capítulo 24, versículo 21 e 22, quando ele diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. João é selecionado, ele é selecionado com outros quando ele é separado, comissionado para ser apóstolo, conforme Marcos capítulo 3, versículo 13 ao 15, versículo 17 do mesmo capítulo 3 de Marcos. João e suas características. Ele possui algumas características que era peculiar. Se nós formos traçarmos aqui uma biografia minuciosa dos 12 apóstolos, ficaríamos aqui bastante tempo, mas na formação de 12 apóstolos, havia 3 grupos, formados por 4 em 4. Eu quero aqui apenas mencionar o primeiro grupo, que era formado por Pedro, Tiago, João e André. Esse primeiro ciclo, esse primeiro grupo de 4, era o grupo mais próximo de Jesus, era este primeiro grupo. Deste primeiro grupo, dos 4, 3 eram mais próximos, Pedro, Tiago e João. E dos 3, João era o mais próximo. Ele é chamado de o discípulo a quem Jesus amava. Tanto se formos fazer uma leitura bem cuidadosa do capítulo 13 do Evangelho segundo escreveu João, o texto vai dizer que ele reclinava a cabeça no seio de Jesus.
Mas isso é específico, porque ele reclinou a cabeça no seio de Jesus para perguntar a Jesus quem haveria de o trair. E Jesus conta só para João quem haveria de o trair. Ele fala assim: aquele que eu der o bocado de pão molhado. Aí Jesus pega e dá a Judas. Aí João entende a mensagem. Só João sabia, porque Jesus havia dado a senha para ele. Então ele possuía algumas características peculiares, e uma dessas características que ele havia alcançado uma intimidade muito estreita, muito privilegiada com a pessoa de Jesus Cristo. Esse João também presenciou e vivenciou milagres. Aí nós temos inúmeros milagres, conforme Marcos capítulo 1, versículo 29 ao 31, capítulo 5, do mesmo Evangelho de Marcos, versículo 35 ao 42, Mateus capítulo 17, versículo 1 ao 3, versículo 5, e conforme a mesma Epístola Universal de João, capítulo 1, versículo 1 ao 4, onde ele vai dizer que ele não poderia deixar de falar tudo aquilo que ele tinha ouvido, visto, e a mão dele havia tocado a palavra da vida. João foi um discípulo presente. Isso aqui é tremendo também. Ele foi um discípulo presente. Por que ele foi um discípulo presente? Nos derradeiros momentos de Jesus, antes dele ir para a cruz, Marcos capítulo de número 14, versículo 33 e 34, vai dizer que João estava presente no jardim da agonia, chamado jardim do Getsemane, ou Getsemane, que quer dizer prensa de azeite. O escrito do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 18, versículo de número 15, vai dizer que ele estava presente no tribunal religioso, que foi aquele tribunal comandado, presidido por Anás e Caifás. João capítulo 19, versículo de número 26 ao 28, vai dizer que ele estava presente também no monte do sacrifício, a saber, no monte Calvário. Então João estava no jardim da agonia, no tribunal do escárnio e no monte do sacrifício. Ele estava presente ali, vendo Jesus, presenciando Jesus, se oferecendo ao Pai para remissão e perdão dos nossos pecados. Ele também, este João, presenciou o túmulo vazio. Essa verdade está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, versículo de 1 ao 10, onde o texto vai dizer que quando Maria Madalena vem falar que o túmulo está vazio, que alguém apareceu a ela dizendo que Jesus estava vivo, o texto diz que Pedro e o outro discípulo, João está fazendo uma referência a ele mesmo, o outro discípulo foram apressadamente. O texto vai dizer que aquele outro discípulo correu mais do que Simão Pedro. Quando ele chega e vê o túmulo aberto, ele não entra. Pedro entra, constata que o túmulo está vazio, e ele vai entrar e vai constatar também que o túmulo estava vazio, e João e Pedro voltam para dar as boas novas aos demais discípulos. João recebeu de Jesus uma promessa. Essa promessa está no mesmo Evangelho de João, capítulo 20, versículo 20 ao 24, quando Jesus olha para Pedro e fala assim: você vai ficar velho. E Pedro, ele fica incomodado com a presença de João e fala assim: e quanto a este? Aí Jesus olha para Pedro e para os demais e diz: o que importa? O que importa para vocês que ele permaneça vivo até que eu venha, ou até que ele me veja em minha glória? Jesus estava fazendo referência a esta manifestação dele do Apocalipse capítulo 1, e isso é tremendo, isto é extraordinário. Então uma perseguição tremenda estava estabelecida, e este João aqui, que eu fiz um pequeno resumo da vida dele, da biografia dele, ele estava na ilha chamada Patmos, uma das muitas ilhas do mar Egeu, conhecido também como Mar do Bode. Este mar, ele era um mar que tinha muitos mistérios, muitos mitos em torno de coisas que haviam ocorrido ali, mas não é o nosso propósito falar a respeito deste mar. Mas João estava na ilha chamada Patmos. Patmos quer dizer mortal. Eu lembro-me que
Aproximadamente 15 anos atrás, quando eu falo assim, eu me sinto que eu estou envelhecendo. Há 15 anos atrás eu tive a oportunidade de ministrar a primeira vez no Ministério da Serra, que foi ali na Tocantins, no pastor Milson. Um congresso de irmãs, no encerramento foi no domingo à noite. E na ocasião falamos a respeito sobre Patmos não será seu limite, com base no capítulo 1, versículo de número 9 do Apocalipse. Patmos significa mortal. A ideia do imperador Domiciano ao enviar João para lá era de limitar João, uma vez que mortal significa aquele que é frágil, aquele que é limitado, aquele que é finito, aquele que possui limite. Uma vez enviando João para lá, ele queria limitar João. Ele queria dizer assim: você não vai sair daí, você não vai passar disso. As portas estavam fechadas aqui, e Deus abriu uma porta no céu para João. Já caminhando para o final, já são 20 horas e 50 minutos. Existem alguns propósitos do livro do Apocalipse. Quais seriam? São inúmeros os propósitos, mas destaco aqui 4 propósitos. Primeiro, corrigir erros doutrinários e conduta de alguns crentes. Segundo, consolar os santos perseguidos, porque a perseguição estava implacável, mas implacável mesmo, irmãos, implacável mesmo. Os nossos irmãos, eles eram mortos. Aquele texto que a gente gosta de citar, e a gente vai trabalhar com ele lá na frente, quando tratarmos da igreja que estava em Esmirna, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A ideia ali não é ser fiel até o último dia da vida, não. A ideia ali é ser fiel mesmo diante da morte. Este era o contexto do texto. Você vai ser crucificado, mas seja fiel. Você vai ser enrolado em peles de animais frescas, jogados para cães e animais esfaimados e serem devorados, mas ser fiel. Este era o contexto. Este era o contexto. Então, consolar os santos perseguidos é o segundo propósito. Terceiro, mostrar aos santos em Cristo as coisas que haveria de acontecer. Aí isso gera esperança, isso gera expectativa. E em quarto lugar, alertá-los quanto à brevidade da vinda de Cristo. Corrigir erros doutrinários e conduta, consolar os santos perseguidos, mostrar aos santos em Cristo as coisas que haveria de acontecer e alertá-los quanto à brevidade da vinda de Cristo. Deixa eu aqui encerrar. Capítulo 1, versículo 9. Observe o versículo 9 do capítulo 1 do Apocalipse. Eu, João, já identificamos quem é esse João, dentro de uma predominância de tradição cristã, que se trata de o apóstolo João, a última voz do colégio apostólico. Eu, João, que também sou o vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e paciência de Jesus Cristo. Aí ele vai dizer: estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Isso aqui é tremendo, irmãos, porque João conhecia o contexto. João sabia o que a igreja estava passando. A chama da perseguição estava lá em cima. Crentes, cristãos sendo mortos todos os dias. Aí vai entrar a palavra do apóstolo Paulo à igreja que estava em Roma, na carta dele aos Romanos, no capítulo 8, quando ele disse assim: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Essa era a ideia, esse era o contexto. Como ovelhas levadas ao matadouro, somos entregues à morte todos os dias, todos os dias, todos os dias. Mas João, ele está vendo este contexto, mas ele não se coloca fora deste contexto. Ele vai dizer: eu, João, que também sou vosso irmão. Olha que coisa tremenda. Vosso irmão e companheiro.
Em que, João, você é nosso irmão e companheiro? Eu sou irmão e companheiro na aflição. Eu estou sofrendo junto com vocês. Eu estou chorando junto com vocês. Eu estou sentindo no meu corpo junto com vocês a chama da perseguição. Eu sou irmão e companheiro na aflição, no reino. Eu estou empenhado junto com vocês no trabalho de Deus. Eu estou focado junto com vocês na pregação do Evangelho. Eu estou servindo o mesmo rei. Estou na mesma empreitada. Estou trabalhando no mesmo reino. Então eu sou o vosso irmão e companheiro na aflição, mas também no reino e na paciência. Companheiro, irmão e companheiro na aflição, no reino e na paciência. Sabe o que João estava querendo dizer? Eu estou aguardando o Cristo como vocês estão aguardando. A chama da perseguição, o contexto desfavorável, não pode apagar a chama maior que há em nosso coração, de que Cristo virá nos resgatar deste mundo. Irá derrotar, irá destruir, irá desfazer o Império Romano. Esta era a mentalidade dos cristãos primitivos. Irá vencer o Império Romano, irá nos levar para um reino de paz, de gozo, para a era, para o reino vindouro. E por qual motivo João estava ali? Aí ele vai dizer aqui no final do versículo 9, e eu vou encerrar. Ele estava na ilha chamada Pátimos porque ele se candidatou ao Senado romano e não venceu? Não. Porque ele se candidatou ao Sinédrio judaico e não foi eleito? Também não. Ele estava ali por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ele estava preso, ele estava ali como malfeitor, não porque ele mentiu, não porque ele roubou, não porque ele desviou o dinheiro da igreja, mas porque ele pregava a verdade, porque ele tinha ouvido da própria boca do Mestre Jesus dizendo: eu sou a verdade. Ele tinha ouvido da própria boca do Senhor Jesus: conhecereis a verdade. Ele tinha ouvido da própria boca do Senhor Jesus: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele estava ali porque ele havia pregado a palavra que é a verdade, verdade absoluta, não é uma verdade relativa, como a vã filosofia do não tem nada a ver apresenta a nós e a sociedade odierna. Ele pregava a verdade absoluta é a palavra do Senhor, é o Senhor Jesus Cristo. E também ele estava ali por causa do testemunho de Jesus. Quantas testemunhas nós temos aqui esta noite? Com isso você está dizendo assim: eu estou disposto a morrer. Porque testemunha não é, Jesus é bom, não é isso, irmãos. Testemunha é, a minha cabeça pode tombar, mas eu vou permanecer fiel falando dele, mesmo se eu perder a minha cabeça. Então, você que afirmou que é testemunha, em nome de Jesus, testemunha que é testemunha, não fica triste quando alguém passa perto e não dá a paz do Senhor. Testemunha que é testemunha, não fica triste porque não recebeu oportunidade aqui na frente. Testemunha que é testemunha, não fica espraguejando, não fica xingando porque ficou sabendo que alguém falou mal dele. Testemunha prega a palavra, testemunha prega o Evangelho, testemunha sabe que mesmo diante da morte, ele vai continuar pregando a Cristo, as verdades de Cristo, falando a respeito de Cristo, porque ele sabe que lá, com o Senhor Jesus, há um galardão que o aguarda. Que Deus continue nos abençoando, irmãos. O tempo não me permite continuar, mas querendo Deus, próxima terça, falaremos um pouco mais da palavra do Senhor com os irmãos.
Amém? Então observe que este foi o contexto. Perseguição, a chama da perseguição, mas os crentes permanecendo fiéis. Permanecendo fiéis. Permanecendo fiéis. Pai, em o nome de Jesus Cristo, graças lhe dou esta noite. Muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos ouvindo aqui a exposição da Tua Palavra. Hoje foi apenas a preparação para tudo aquilo que o Senhor irá nos comunicar ao longo dessas terças-feiras que virão pela frente. O Teu Espírito vai nos confrontar, e Ele tem gerado isso dentro da minha alma. O Teu Espírito falará aos nossos ouvidos de maneira muito audível, Senhor, nos dando um choque de realidade, nos trazendo a consciência de como precisamos ser verdadeiros cristãos, à luz da Tua Palavra, à luz do Teu Santo Evangelho, não temendo a morte, não temendo a perseguição, e permanecendo fiéis mesmo diante da iminência da morte. Senhor, ensina-nos ao longo destes dias a sermos melhores cristãos, melhores servos, melhores trabalhadores da Tua obra. Confronta-nos pelo Teu poder, confronta-nos pela exposição da Tua bendita palavra. É o que eu quero lhe pedir, agradecido, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus Cristo.